Na questão 12, a gente já tem uma situação diferente, tá? Aqui é uma mistura de soluções com solutos diferentes, né? Mas que há reação química. Ele fala assim: defina a concentração da solução de HCl em mol por litro, que é obtida após a mistura de 20 ml de HCl 0,10 mols por litro, 10 ml de HCl 0,02 mols por litro e 10 ml de NaOH 0,01 mol por litro. Então, ele fala que no final eu vou ter uma reação, no caso HCl mais NaOH, em que eu vou ter uma concentração específica de HCl, ou seja, eu vou ter um HCl aqui em excesso, tá? E ele está pedindo qual é essa concentração desse HCl em excesso. Ele já me fala que existe excesso. Por quê? HCl mais NaOH vai formar o que, gente? É um ácido e uma base. Ácido e base forma sal e água. Ó. Ácido, base, forma o que? Sal e água, né? Então, aqui eu tenho quem? NaCl mais água. Eu não vou formar HCl, eu vou formar NaCl. Mas ele me fala que tem uma concentração aí de HCl no final. Ou seja, se tem uma concentração de HCl no final, então ele está em excesso. Para a gente saber qual é esse excesso, a gente vai fazer alguns cálculos, né, de cada uma dessas concentrações, no caso de cada uma dessas soluções em separado. Então, a gente vai fazer primeiro os cálculos de concentração, no caso de número de mols, que eu vou ter nessa primeira solução, e o número de mols que eu vou obter na segunda solução, e o número de mols que eu vou ter na terceira solução. Ou seja, a quantidade de cada um deles em cada solução, para a gente aí sim trabalhar com a estequiometria, tá? Vamos lá? Então, vamos lá. Eu vou calcular primeiro o número de mols do HCl da primeira solução, tá? O que ele me fala na primeira solução? Eu tenho 0,10 mols por litro, ou seja, eu tenho 0,10 mols em 1000 ml de solução. Quantos mols eu vou ter em 20 ml? Ou seja, qual é a quantidade em matéria, quantidade em mol, em apenas 20 ml, apenas nesse frasco. E aí, fazendo essa continha, eu vou achar 0,002 mol de HCl, tá? Então, a gente vai fixar isso aí. Isso daqui nada mais é que o meu N de HCl. A gente chama de N, lembra lá? N número de mols. Agora eu vou fazer a mesma coisa para a segunda solução. Para a segunda solução eu tenho o quê? 0,02 mols por litro. Ou seja, eu tenho 0,02 mols para 1000 ml. Quantos mols eu vou ter em 10 ml, né? Então, eu faço esse cálculozinho, acho 0,0002 mol, tá? Então, é essa quantidade que eu tenho de N do HCl. Isso na segunda solução. Então, eu achei o número de mols na primeira solução e achei o número de mols na segunda solução. E aí, agora, eu vou somar esse número de mols. Então, N de HCl vai ser o quê? 0,002 mais 0,0002. Isso daqui vai dar o quê? 0,0022 mol de HCl. Então, a quantidade total de mol de HCl é essa aqui, tá? A quantidade total das duas soluções de HCl. Então, eu já achei a quantidade total. Agora, eu vou fazer o mesmo cálculo do número de mols para o hidróxido de sódio. Agora, para o hidróxido de sódio, para o NaOH, como é que a gente vai achar o número de mols dele? Eu tenho que 0,01 mol por litro, né? O que ele está colocando aqui, isso daí equivale aqui a 1000 ml. Quantos mols eu vou ter
em 10 ml. Aí, fazendo essa continha, eu acho 0,0001 mol, tá? De NaOH, que é o meu N. N de NaOH, tá? Agora, a gente vai relacionar isso daí na reação. Então, vamos lá fazer a reação. Eu tenho aqui HCl mais NaOH, dando NaCl mais água, tá? A proporção é de 1 para 1, então eu tenho 1 mol de HCl para 1 mol de NaOH, né? Se a gente balancear, a gente vai encontrar isso. O que eu achei lá antes? Eu achei 0,022, desculpa, tem mais um zero aqui, 22 mol de HCl e 0,001, tem mais um zero, né? Tô comendo zero, gente. 1 mol de NaOH. Ou seja, eu tenho uma quantidade de mol de NaOH diferente de HCl. Ou seja, eu tenho uma quantidade menor de NaOH. Isso quer dizer que meu HCl está em excesso, tá? Qual é a quantidade em excesso do HCl? Qual é a quantidade em excesso? Eu vou pegar esse 0,022 e vou diminuir de 0,001. 0,001. Isso daqui vai dar 0,0021 mol de HCl em excesso, tá? Então, é esse excesso aqui que eu vou utilizar lá na minha solução final. Então, o que a gente faz agora? O que a gente vai fazer agora? Concentração de HCl nessa solução final aqui, ó. Nessa solução final, tá? Eu vou chamar de quarta solução, tá? Qual é o volume final volume total dessa solução? Não é a soma dos outros volumes? 20 ml do primeiro, 10 ml do segundo e 10 ml do terceiro? Isso daí dá quanto? 40 ml. Então, qual é a concentração de HCl na minha solução final? Vamos lembrar lá a fórmula da molaridade? Molaridade não é igual a massa sobre massa molar vezes V? Isso daqui não é a mesma coisa que molaridade é igual a N, número de mols, sobre volume, porque esse Mzinho, a massa sobre a massa molar, é o número de mols. Então, eu vou utilizar isso daqui, tá? Então, a minha concentração molar, ela, na verdade, está relacionada a isso aqui, tá? É a mesma coisa. Eu colocar M, eu posso colocar Mzão do HCl, eu posso botar concentração de HCl, é a mesma coisa, tá? Então, se eu colocar Mzão de HCl, que é a concentração de HCl, eu vou igualar a N. Quem é N? Número de mols. Olha o número de mols aqui. N de HCl. 0,0021, tá? Sobre o volume. Quem é o volume? 40 ml. Só que 40 ml eu não posso colocar 40 ml aqui, né? Eu tenho que colocar em litro. Isso daqui é quanto? 0,040, tá? Então, eu vou colocar 0,040. Isso daqui vai dar o quê? 0,0525 mol por litro. É essa a minha concentração do meu HCl, tá? É uma questão mais difícil? É uma questão mais difícil, é uma questão mais trabalhosa, mas é uma questão que vocês têm condições de fazer. É só treinar, tá? Refaça essa questão quantas vezes for necessário para vocês entenderem, porque essa parte aqui é muito importante. Tá bom, gente? Bom, a gente fica por aqui. Qualquer coisa, entre em contato, tá?